Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. E agora, diretamente do estúdio ao lado, aqui comigo ele, Patrick Pozobon, jornalista da Ubra TV. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alessandra. Saí aqui do lado, estava fazendo esporte, vim correndo aqui para falar hoje com a Alessandra sobre a carreira aqui na Ubra, né? O começo de carreira e também sobre os projetos no futuro. Exatamente. E é uma nova experiência aí, porque tu está sempre do lado de quem entrevista, né? E agora tu vai ser entrevistado. Primeira vez que eu estou sendo entrevistado. Na Olha verdade, aí. é até estranho, porque eu estou um pouco nervoso, digamos assim. Porque eu não estou acostumado realmente a ter que falar, né? A gente fica do outro lado aí é mais tranquilo, tu se pauta, vê o que tu vai fazer, mas agora vamos ver como é que vai ser do lado do Não, vai ser sendo legal, vai ser entrevistado. legal. E eu também com essa responsabilidade aí de entrevistar um apresentador. Vamos lá, né? Me conta, como que tu escolheu o jornalismo? É uma pergunta que a gente já estava conversando, né? É, isso eu já te dei um spoiler aí, né? Quando tu começa a vida, digamos assim, sempre fica na dúvida do que tu vai fazer. Sim. Eu era da área da saúde, né? Eu comecei como técnico em enfermagem, quando saí da escola já estava cursando enfermagem, saí direto para a faculdade e fazia técnico, comecei a fazer enfermagem, decidi que não ia fazer. Me formei como técnico em enfermagem, comecei a trabalhar em um hospital e não sabia que área eu ia atuar. Pensei em história, psicologia, né? Até fisioterapia, um pouco ainda linkado à saúde, mas daí eu comecei Cara, eu sou bem comunicativo, gosto muito de futebol, gosto muito de esporte, gosto muito de comunicação, de rádio, né? Assisto muito televisão. Vou fazer jornalismo. Aí veio a pandemia, veio toda aquela questão, consegui passar na universidade em 2021, só que fui fazendo e não fui fazendo, fui morar fora. Pra onde? Onde foi morar? Fui morar 1 ano na Itália. Que legal, não sabia. 1 ano na Itália, 1 ano na Itália. Lá eu fui fazer a cidadania também. Acabou que eu não cursei nada nesse 1 ano, fiquei de 2022 a 2023 sem cursar, mas ao mesmo tempo foi 1 ano que eu peguei experiência, peguei a língua, a cultura, enfim, foi 1 ano que não foi sabático, porque eu trabalhei, né? A gente vai morar fora, as pessoas têm aquela leve impressão de que a vida vai melhorar. A vida não melhora, é a vida como é aqui, só que sem a família e sem os amigos. E em outra língua. Outra língua, dificuldade maior, burocracia maior, a gente está falando de um país muito burocrático. Então, nesse 1 ano, fiquei lá e voltei. Daí, quando eu voltei, eu comecei a cursar jornalismo aqui na Ubra, né? Aqui no Polo de Canoas. E muito por conta desse vínculo com a rádio, com a televisão. Desde criança, assim, eu sempre escutei muito rádio com o meu pai. Então, já brincava de narrar, e eu nem gosto de narrar, mas brincava de narrar, brincava de comentar futebol. Enfim, começou por conta do futebol, né? Começou por conta do esporte. Mas hoje não é por causa disso, só que a gente acaba cursando jornalismo. Enfim, eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas foi uma transição, né? Da enfermagem, morei fora, voltei, continuei trabalhando na enfermagem, para só depois eu começar a trabalhar com jornalismo, que foi ano passado. E por que tu foi pra Itália, assim? O que tu fez por lá? Não tem relação com o que tu estudou? Não, na verdade foi uma experiência, foi coisas da vida, né? Tinha uma namorada que ela teve que ir pra Itália com a família e eu tinha cidadania, pelo sobrenome, né? Então, eu fui fazer a cidadania, aproveitei a oportunidade, fiquei 1 ano lá, mas trabalhando, normal. Trabalhando, inclusive, num asilo de idosos, Olha porque só. eu era técnico de enfermagem, né? Na verdade, eu acho que ainda sou, né? Porque eu sou formado. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Trabalhei lá nesse asilo, né? Peguei bastante a língua, peguei bastante. Morei em Parma ali, conheci a Itália inteira, só não fui a Roma. Incrível, fiquei 1 ano e não fui a Roma. Nossa. Mas eu fui praticamente Milão, Turim, fui à França, fui a Portugal, fui à Espanha também. Então eu fui em vários países, mas não fui em Roma. Eu vou voltar um dia em Roma, eu já decidi isso. Tá decidido. Mas esse 1 ano, então, decidi voltar e foi uma experiência. E é muito legal que ainda escuto podcast em italiano. Eu assisto às vezes alguns programas italianos, né? Porque tu vê a comunicação italiana, a comunicação europeia, inclusive ela é muito parecida com a nossa, com a comunicação brasileira. Então, os programas de TV, o formato do jornalismo, a reportagem jornalística é muito similar à nossa, muito parecida mesmo. Então, é muito tranquilo
não sei se as pessoas acompanham de outros países, por exemplo, a imprensa argentina é um pouco diferente. Eu acompanho isso porque eu gosto de acompanhar telejornal, digamos assim. Ver o posicionamento de outros países, o jornalismo, como é feito. As tendências também, né, do que está sendo feito. Que muda, né? Legal. A CNN americana é muito parecida com a nossa CNN no Brasil, por exemplo, né? Que é um jornal de comunicação de 24 horas, digamos assim. A Rai TV lá na Itália. Então, essa similaridade eu gosto de acompanhar. Enfim, até hoje eu sigo acompanhando alguns telejornais, assim, sigo acompanhando o jornalismo mundial. É muito interessante acompanhar as diferenças que tem. Sim, é legal até para ter referências, trazer ideias, né? Sim. Muito legal. E como que foi, assim, quando que tu começou na Ubra TV, que te deram a oportunidade de começar a trabalhar de fato no jornalismo? 2022, quando eu voltei, 2023, eu voltei em dezembro de 2022, comecei a trabalhar em 2023 com oxigenoterapia. O que é isso? Eu trabalhava numa empresa que cuidava de ventilação mecânica. Entendi. Eu era técnico de enfermagem, atendia a domicílio, né? Ia na casa das pessoas, atendia pacientes em casa, pacientes no hospital. E era um serviço que às vezes era 24 horas, 7 dias por semana. Então, final de semana também. E aí eu fiquei nisso em 2023 tranquilo, estudando aqui. E 2024 eu pensei, bom, já vou me formar, daqui a uns 2 anos eu preciso começar a ter experiência no jornalismo, porque eu não vou ficar na enfermagem. Então, eu preciso sair da enfermagem. E aí eu comecei a buscar oportunidades, né, aonde eu poderia entrar no jornalismo, porque tem que ter experiência. Para quem está começando, para quem tá pensando em cursar, né, a gente tem, por exemplo, aqui o pessoal que está começando agora, as gurias estão no 2º, no 3º semestre, já estão estagiando aqui com nós. Pô, já estava no 5º para o 6º. Então, eu tinha que começar a ter experiência para entrar. E aí eu comecei a procurar, e aí eu vim aqui na Ubra TV, larguei meu currículo, né? Recebi a oportunidade em maio, e aí teve a enchente. Então, no mês que eu ia começar, teve que esperar por conta da enchente. Eu comecei só em junho de 2024. Praticamente parou tudo, né? Parou, tive que esperar. Eu estava até nos grupos já da Rádio Mix e da Ubra TV, mas tive que esperar, aguardei. E aí, em junho de 2024, eu comecei. Aí eu comecei no Jornal da Mix, ali como estagiário. Na rádio? Na rádio mesmo, na rádio e na TV. Então, eu participava e produzia o Jornal da Mix. Na verdade, só participava, como lia os recados, lia o YouTube e ajudava no Fala Rio Grande, que hoje é Rio Grande Notícias. Que é na TV. Que é na televisão. Então, eu comecei ali como estagiário, auxiliando, né, aprendendo a fazer uma nota, aprendendo a falar no ao vivo ali, escalada, enfim. Foi uma experiência bem gradual, que foi devagar, como tem que ser, para ser um bom comunicador, né? É recém tô começando, né? Faz 1 ano e meio que eu tô. Mas desde o início o pessoal sempre falou, para ser um bom comunicador, tem que saber escrever. O primeiro, assim, é tu saber fazer uma nota para transmitir a ideia para quem tá te olhando na televisão. Então, tive essa gradual, assim, muito devagar. De junho até novembro, eu nunca tinha ido para frente da televisão. Sempre foi só texto e offzinho, né? Que a gente diz que é quando a gente grava. Grava a voz. Grava só a voz, bota imagem em cima. Pra colocar as imagens, né? Para o pessoal entender. Isso, grava a voz e eu ficava, não posso errar. Aquela tensão. Dá tensão, né? É que nem quando tu vai apresentar a primeira vez. Eu imagino que na primeira vez tu tava muito nervosa. Com certeza. Pô, eu também fiquei a primeira vez muito nervoso. E aí depois tu vai soltando, tu vai aprendendo, tu vai vendo que não é tão complicado. Então essa experiência gradual, né, de ir pra televisão em 5, 6 meses foi o principal, assim, da transição do texto pro vídeo, do texto pro áudio e do áudio pro vídeo. Uma transição que foi respeitável, né, foi devagar, e respeitando principalmente ali a questão do jornalismo, né, nunca colocando a cara na frente, sempre trabalhando profissionalmente como a gente tem que ser, como a gente trata aqui na Ubra TV, inclusive. Então, da Rádio Mix ali, participava do Jornal da Mix, depois o Fala Rio Grande, que agora é o Rio Grande Notícias, e depois eu comecei a entrar, daí sim, na parte esportiva, que aí foi com o Grenal da TV, o antigo Grenal da TV. Hoje tem o De Olho na Dupla, né, que é um quadrinho ali dentro do Rio Grande Notícias,
E tem o Papo de Esporte, que a gente está trazendo ali dentro do Conexão Ubra, que é o programa apresentado pelo Capu. Então, tá dentro ainda dessa transição aos poucos. Sim. E tu tem essa ligação com o esporte também, né? Uhum. Vem desde sempre, da infância. Como eu tinha Te dito, né? chamou a atenção para fazer jornalismo ou esporte? Foi a questão do rádio, né? Desde a infância, escutando sempre rádio com meu pai e me interessando pela comunicação. Até hoje eu escuto rádio. Eu Acompanha, acompanho, consome. começo o Assim. dia escutando rádio, né? Vou pro estádio de futebol, escuto rádio, né? Eu tô sempre ligado 100%. Eu acho que, inclusive, foi o principal meio de comunicação na enchente. Foi um dos maiores meios de comunicação na pandemia, né? Como eu tinha dito, a telecomunicação radiofônica, né? A gente aprende muito isso no curso. Ela tá sempre se transformando. E o rádio, desde a minha infância, sempre esteve junto. E ainda segue, né? Ainda sigo trabalhando ali na Rádio Mix. Hoje, agora, eu trabalho mais na produção, não estou mais no microfone, mas sempre presente. Eu sinto que eu prefiro ainda mais rádio do que televisão, embora eu goste de televisão. Eu vou falar uma coisa que ninguém acredita, né? Eu não gosto muito de aparecer. Não gosto. Eu nunca imaginaria isso. Eu não gosto de aparecer, eu gosto só... A rádio tu não aparece. Claro, agora tem transmissão ao vivo. Sim, as lives, né? Isso, tu tem essa transmissão. Mas é diferente. É diferente. Eu prefiro não aparecer, né? Eu prefiro só ter a minha voz ali comentando. Não sei se isso tem a ver com a ligação da infância. Mas aí começou a questão do esporte. Que legal. Bom, o nosso papo tá muito legal, mas eu tenho que chamar um breve intervalo e já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect. E ainda falando sobre jornalismo esportivo, Patrick, eu gostaria de saber como que tu enxerga o jornalismo hoje, né? Ele é mais entretenimento, mais análise? É uma boa discussão, né? Que a gente estava conversando aqui, antes de voltar, a questão dos nichos do jornalismo. Para quem está começando o jornalismo, né? Eu comecei a comunicação por causa do esporte e, ao mesmo tempo, tu entra e tu vê que tem muita coisa. Tem o nicho do breaking news, o telejornal, tem o jornalismo cultural, tem o jornalismo esportivo. Então, são várias vertentes, vários setores, né? A gente brinca que agora tem o jornalismo que está indo mais para o lado das redes sociais, está sendo mais que cuida mais de redes sociais. Tu abriu o leque de assessoria. Mas o jornalismo esportivo, ele é o principal para muita gente, como foi para o meu caso, assim, para começar. E eu amo o jornalismo em si e o jornalismo esportivo também. Só que o jornalismo esportivo, ele tem agora também diferentes vertentes, também diferentes nichos. Até uns anos atrás, a gente tinha mais o jornalismo que agora é o jornalismo tradicional, que é rádio e televisão, que é aquela coisa mais quadrada do programa de debate esportivo, em que a pessoa que liga o rádio, a televisão vai lá e eles estão analisando os times. É isso. E aí tu criou outros nichos, com a internet e tudo mais, tu criou o nicho do torcedor poder falar, que aí é o jornalismo, digamos assim, do influencer. E, na verdade, tu tem jornalistas que estão se tornando influencer, né? A maioria, a grande maioria. Se tu abrir, assim, até eu já fiz um Instagram para fazer reportagem de esporte. Então, tu não deixa de ser um jornalista, mas agora tu se torna um influencer também. Então, tu tem a mídia tradicional, a mídia dos influencers, e agora também tem a mídia dos streaming, que a televisão antes era muito quadrada, né, digamos assim, a transmissão ali começava 10 minutos antes do jogo, acabava o jogo, acabava a transmissão, canais de YouTube começaram a fazer diferente, e agora as coisas estão mudando, até a transmissão está mudando. A transmissão de streaming agora é a mais dinâmica, é mais rápida, está sendo mais participativa para as pessoas, e o jornalismo está tentando acompanhar. Então, está mudando muito rápido, né? Tudo está mudando muito rápido no jornalismo. No esportivo não é diferente. Tá ficando uma rixa, digamos assim, entre o tradicional e o influencer. Agora tá entrando o streaming versus televisão e rádio. Então tá tendo diferentes discussões, mas o importante é que o jornalismo, mesmo sendo muitas vezes quadrado e não sendo flexível para algumas coisas,
principalmente em questão... Tem coisas que não podem ser flexíveis, que é a questão da ética jornalística, da informação, que é o principal, não pode ser flexível. Tu tem que ser ético, tu tem que ser profissional na hora de transmitir uma informação, tu tem que checar a informação, tem que ouvir os... Isso é inflexível. O que está sendo flexível é as maneiras que a gente está transmitindo, o locutor está transmitindo para o receptor, né? Quem está acompanhando está tendo diferentes maneiras de acompanhar. Então, o meu pai, ele gosta mais de mídia tradicional. Ele gosta de ligar ali na televisão, olhar o jogo e deu, acabou. Ou escutar a rádio, escutou o programa esportivo, acabou. Tem um amigo meu que liga a TV no YouTube o dia todo acompanhando diferentes canais do YouTube sobre diferentes times de futebol, não só sobre o time dele, mas se ele quiser escutar só sobre o time dele, ele vai lá e procura um canal específico sobre o time dele. Tá muito aberto, então tá muito amplo. Tu tem várias vertentes, várias oportunidades para escolher dentro do jornalismo esportivo. A internet abre muito essa porta, né, para as pessoas exporem suas opiniões na internet. Então, não necessariamente quem é jornalista, enfim, tem também esse espaço de fala que acaba se confundindo ali, vai se misturando, né? E aí tem que ter a questão da ética. Mesmo tu sendo influencer, tu tem que respeitar, tu tem que ter a noção da informação, tu não vai passar fake news, que às vezes as pessoas não têm. Então, a gente entra num lado perigoso, ao mesmo tempo que ele está sendo flexível, mas essa parte não pode ser flexível. E isso a gente aprende, mesmo da agora, tu tá estudando jornalismo, quem está começando. Pô, eu ainda não me formei também, tem isso, né? Eu vou me formar ano que vem, vou ser a primeira turma aqui da UBRA, que vai voltar a se formar no jornalismo, né? Porque teve a parada da pandemia, agora voltou, a primeira turma, eu vou estar nessa primeira turma agora, em 2026. Então, a gente nem se formou ainda, mas isso é o básico do jornalismo. Tu tem que acompanhar. São coisas éticas, que às vezes quem pega um microfone para falar, por exemplo, um torcedor, não tem noção disso. E a culpa não é dele. A gente deu espaço, todo mundo deu espaço. Tá tudo bem, a sociedade é assim, né? A gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? E não tem como ficar de fora, né? O que tu acha que diferencia, assim, destaca um bom jornalista? É isso que eu tinha dito ali. É isso é a ética. É a ética. Porque a gente tá tendo muito... um jornalista bom não é um jornalista rápido, né? As pessoas acham que, às vezes, um jornalista bom é aquele que monta uma reportagem rápido, aquele que faz uma entrada ao vivo muito boa. Por trás daquele jornalista, por trás daquele repórter, tem muita coisa. Tem um produtor, tem um diretor, tem um editor, tem o câmera. Tem muita gente trabalhando junto com o repórter. Então, o jornalismo não é só o repórter, que as pessoas acham que a pessoa se torna boa por isso. O que transforma um jornalista num bom jornalista é isso. É tu checar a informação, é tu ir atrás das coisas e é ter respeito também com os outros profissionais de dentro da área. Tu respeitar quem trabalha contigo. Então, o jornalista ele se diferencia por isso. Escrever um bom texto, ter uma boa oratória, é muito importante. Mas tu ter a questão ética da informação, não passar por cima sem checar, sem escutar os dois lados, isso te faz um bom jornalista. Aqui a gente tenta sempre fazer isso, né? Não tem o outro lado, pô, vamos esperar. Mas vai passar, não tem o que fazer. Se a prefeitura não emitiu uma nota, se a polícia não emitiu uma nota, se o advogado de defesa não respondeu, a gente, no máximo, pode falar ali que não obteve retorno. Mas a gente tem que ter isso. Então, a obrigação de passar os fatos, todos os fatos como eles são. Isso, porque a gente vê muito por exemplo, muito canal de Instagram também tem isso, né? A gente falou do jornalismo esportivo, mas tem muito canal de Instagram novo aí que, dá informação, posta vídeo sem borrar, posta vídeo, por exemplo, né? Se tem corpo, né? Tem placa de carro. Pô, essas coisas do jornalismo básicas que as pessoas não têm, porque, o fulano ali, mora aqui em Porto Alegre, criei um canal de informação do bairro. E aí comecei a repostar um monte de coisa. Não é assim, né? Mas as pessoas não têm essa noção. Então, um jornalista bom, ele tem essa noção básica. E aí, claro, a oratória, o texto, o posicionamento, né? Enfim, tudo isso faz um jornalista bom hoje dentro do mercado, um mercado muito concorrido. Não é só TV e rádio, né? Mas é um mercado concorrido para muitas áreas. E falando assim dessa liberdade aí do pessoal que está tendo mais voz na internet, mistura de influencer com jornalista, o que tu acha assim, o jornalista tem que revelar
jornalista esportivo, né? Tem que revelar o seu time do coração ou tu acha que é uma coisa que tem que fazer um mistério? O que tu pensa sobre isso? Sabe que para entrar numa mídia tradicional hoje, para te entrar num grande canal tradicional, eles não contratam geralmente se tu tem algum time já definido. Então, se o cara é influencer e ele é gremista ou colorado, ele dificilmente vai pegar numa mídia tradicional. Porém, ele tem o artefato do YouTube para crescer. Vai da escolha de cada um. Meu posicionamento hoje ainda não me posiciono o meu clube, porque eu não sei o futuro. Daqui a pouco eu tenho uma oportunidade, né, de trabalhar fora, sem revelar o time. Essa oportunidade é um pouco maior, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum problema se de daqui a pouco, não vou ficar mais no jornalismo esportivo, porque isso pode acontecer. Tem muita coisa legal no jornalismo, em geral, né? A produção é algo que eu gosto muito. Trabalhar na redação, produzindo, passar pauta para o repórter, né? Revisar texto, apresentar, eu gosto bastante. Por exemplo, quando a Natália não vem no Rio Grande Notícias, eu que apresento. Né? Agora na Expo Inter eu apresentei uma semana, foi uma boa experiência, foi a primeira vez. Agora final de ano, daqui a pouco quando a gente vai precisar revisar no verão, daqui a pouco ela tem alguma pauta externa. Então tem muita coisa legal no jornalismo que daqui a pouco o esportivo vai ficar um pouco de lado, e eu sei que pode acontecer isso. E daí sim, eu revelaria o meu time. Mas eu respeito cada um, eu acho que... a gente tem um exemplo do Matheus aqui, que trabalha com nós. O Matheus se revelou gremista. Ele apresentava o Grenal na TV, tentava fazer que era isento, mas ele é gremista. Se revelou gremista, voltou gremista. Hoje o Matheus é gremista, tá trabalhando normalmente. Mas vai de cada um, tá? Tá transitando bastante essa transformação do expor o time. Antes era um tabu, hoje não é mais. Hoje... Não é tanto. Não, hoje tu tem jornalista na mídia tradicional que a gente sabe o time e tá tudo bem. Né? Por exemplo, vou usar um exemplo que todo mundo conhece, o Guerrinha. O Guerrinha é colorado. Mas o Guerrinha, para muitos gremistas, ele é mais ele é um colorado mais gremista lúcido, assim. Então, é muito do profissionalismo. As pessoas têm que entender que não é porque o cara revelou o time que ele não vai ser profissional. Às vezes tem essa questão, né, de, mas ele tá falando isso porque ele é colorado, porque ele é gremista, enfim. Acaba sendo essa polêmica, bastante, né? Toda hora, né? Então, se o cara revela o time, fica muito pesado, porque a rede social é muito pesada. E até por preservação, viés, né? Às vezes eles não revelam o time. E embora nos bastidores, quem trabalha ali vai sabendo, né? Vai descobrindo um time do outro, mas não faz diferença. Quem tá trabalhando com esporte não faz diferença. Eu vou na Arena do Beira-Rio, é a mesma coisa. Mas isso que tu comentou de poder ter a experiência de produzir um jornal, de apresentar, ter todas essas experiências dentro da prática, além da sala de aula, né? E é muito legal que tu está conseguindo fazer isso aqui na própria Ubra, né? Isso é muito interessante para qualquer área, mas no jornalismo... E é muito difícil, né, tu entrar assim, né, ter esse tipo de experiência que tu está tendo acesso, é isso que eu quero dizer. E agora a Ubra, em 2026, já está começando, né? Em 2026 começa com o UTEC, né? E eu queria saber o que tu acha desses novos investimentos, né? A Ubra está investindo pesado agora no curso de jornalismo. Queria saber a tua opinião. Não, são vários cursos que vão vir aqui, né, para o prédio com nós, digamos assim, na UTEC. E é uma ótima experiência, porque a gente tá falando da prática, né? Tem cursos que precisam da prática. Eu não sabia que eu era um cara tranquilo para fazer uma entrada ao vivo, até fazer uma entrada ao vivo. Daqui a pouco tem um repórter que não sabe que é bom no vídeo, até fazer o vídeo, até fazer o áudio, até... Tu vai se descobrindo. A ideia da UTEC é desde o início tu já ir se descobrindo, né? Tu já ir botando em prática isso. Então, torna o curso muito rico, porque às vezes é muito gradual essa transição. Em algumas outras faculdades, essa transição ela é devagar. Por exemplo, eu fiz na Ubra o curso de jornalismo, o normal, então eu não tive a UTEC. Agora, porque eu estou me formando agora, a UTEC está saindo agora, então tudo bem. Mas é um curso que vai te dar a prática desde o início. Essa a proposta. Não é só no jornalismo, tem design também, tem alguns outros cursos. Isso. Então, são várias oportunidades. É muito rico. Então, por exemplo, tu aprender desde o início como funciona uma televisão e uma rádio
te torna muito à frente daqui a pouco quando tu se formar com alguém que está em outra faculdade. Com certeza. E os alunos da UTEC, eles vão ter acesso aqui, né? Dentro, na rádio e na TV da Ubra. Então, é uma novidade, né? Que a Ubra está trazendo, assim. E te torna casca, né? A gente brinca, né, dentro do jornalismo. Da cancha, como se diz. Da cancha, da experiência. Então, eu ainda não me formei. Quando eu me formar, me formei. Mas eu me formei já... Eu já tenho mais experiência que algumas pessoas que ainda nem estagiaram, por exemplo. Com certeza. Então, tu já sai à frente, mas tu tá cursando desde o início um curso que tu tem essa experiência desde o início, te deixa muito mais à frente. Preparado, né? Muito mais preparado. Então, para quem gostou do nosso papo aqui, tem interesse em fazer jornalismo, conhece alguém que tem interesse, fica ligado na UTEC, que está começando agora e é cheio de oportunidades, né? Um curso voltado totalmente para a prática aqui dentro da rádio da TV da Ubra. Né? Então, fica o nosso convite para o pessoal conhecer. Vem conhecer e vem fazer, né? Vem estudar aqui na Ubra. E, Patrick, muito obrigada. Acabou nosso tempo, infelizmente. Tu volta em outros momentos aí pra gente conversar sobre outros assuntos. Fica o convite. Obrigado. Muito obrigada pela participação e obrigada a quem ficou nos assistindo. Até a próxima.